Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Bom dia para você também que está nos assistindo pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Hoje, programa polêmico, porque a gente vai falar de bets, de apostas e de golpes, mas não na mesma matéria, são duas matérias diferentes, mas a gente vai trazer os dois pontos para discutir com vocês. E vamos falar também do relatório de petróleo da OPEP, que ficou aí em dívida dos outros programas, mas hoje a gente vai trazer para vocês. Sem contar com aquele giro que a gente dá pelo fechamento asiático, abertura dos mercados aqui no Ocidente. Mas antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia a todos os nossos telespectadores. Dia de falar da IBCBR também, que cresceu. Vamos explicar por que cresceu a IBCBR, que é um termômetro do PIB aí. A gente está mostrando aí que a economia realmente vai muito bem, obrigado. Vamos falar de aposta, vamos falar de golpe, ou seja, um dia bem polêmico aí. Mas antes de tudo, né, a gente já pode passar agora para a nossa agenda, né? Porque a gente tem uma agenda até que recheada no dia de hoje para uma sexta-feira, né? Então o que vai sair nessa agenda hoje, Débora? Hoje temos vendas no varejo de julho no Reino Unido, já divulgadas aí as vendas no varejo às 3 da manhã, balança comercial da zona do euro, 6 horas da manhã. Aqui no Brasil, já entrando no Brasilzão, a gente teve IGP-10 às 8 horas, divulgação da FGV, o próprio IBCBR, que a gente já deu um spoiler que vai conversar com vocês, então o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é feito ali com base nas pesquisas mensais que já saíram, então agora a gente vai conhecer esse Índice de Atividade Econômica de cálculo do Banco Central, saiu às 9 horas da manhã. Às 9h30 saíram as construções de novas moradias e permissões para as novas obras nos Estados Unidos, dado esse que estava um pouco na centralidade também, junto ao sentimento do consumidor e expectativas para 1 a 5 anos da Universidade de Michigan. Então vamos passar aqui, porque esse dado está na próxima página, às 11 horas da manhã, saiu agorinha, leitura preliminar de agosto, mas aqui a gente tem também essa prévia, essa expectativa da inflação em 1 e 5 anos, algo que pode mexer com as perspectivas ali das treasuries e dos juros futuros dos Estados Unidos, depois de um dia que as vendas no varejo lá surpreenderam muito, e eu vou falar isso na hora de falar da Ásia e no nosso giro de mercado. Poços de petróleo em operação, também dado que tem potencial de pressionar o preço da commodity, que já está bastante volátil, subiu por vários dias consecutivos e hoje está sofrendo ajuste. Então esse dado pode reforçar ainda mais o ajuste ou diminuir esse ajuste negativo. E às 14h25 a gente tem o presidente do Fed de Chicago participando de um bate-papo. E hoje a gente tem também essa centralidade nos dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos que vão falar, porque a gente já está com uma expectativa, a gente não, mas o mercado já está com uma expectativa pelo simpósio de Jackson Hole, que começa na semana que vem. E aí a gente vai ter uma chuva de falas de dirigentes do Fed e algumas possíveis sinalizações de condução de política monetária por lá. Então hoje a gente já tem, inclusive, essa tensão voltada para a fala do presidente do Fed de Chicago, na expectativa até de já trazer algum spoiler para o Jackson Hole. Então é assim que o mercado funciona, sempre na base da tentativa de buscar spoilers e na tentativa aí de já buscar alguma sinalização antecipando algum fato que vai acontecer. Vamos já passar então para a nossa abertura de mercado, aí vamos ver como que os mercados asiáticos fecharam, né? Os Estados Unidos teve muita influência nesse fechamento de mercado, porque os dados aí acabaram aquecendo muito, principalmente os mercados mais ligados aqui ao Ocidente, o japonês com o Nikkei 225, o COPS sul-coreano também, né? Mas, Débora, o que foi aí que aconteceu com os mercados aí? Então, eles estão felizes hoje, né? O pessoal na Ásia aí dormiu feliz no dia de ontem. Exatamente, dia majoritariamente positivo na Ásia, dia de ventos positivos vindos de Nova York. Ontem a gente teve a divulgação de alguns dados nos Estados Unidos, dados econômicos nos Estados Unidos, como, por exemplo, as vendas no varejo, o relatório ali de pedidos de auxílio-desemprego, aquele relatório semanal, que acaba sendo um termômetro do que esperar para o payroll. Então, tudo isso veio para afastar aqueles temores recessivos que se tinha depois do payroll divulgado na sexta-feira, não da semana passada, da outra. Então, a gente teve primeiro a divulgação do payroll, relatório de mercado de trabalho dos Estados Unidos, o relatório mais completo do mercado de trabalho dos Estados Unidos.
e alguns dados ali começaram a trazer preocupações para o mercado de trabalho, não somente, mas para a economia dos Estados Unidos como um todo, preocupações ali de desaceleração, porque a gente teve uma criação de vagas menor do que esperado, um desemprego acima do esperado e pouca variação na renda. Então, o mercado começou a ter uma incerteza em relação ao ritmo de economia dos Estados Unidos e se poderia ter, inclusive, uma possível recessão. Depois disso, isso aconteceu numa sexta-feira. Na segunda-feira, todo mundo lembra, os mercados caíram bastante. O Nikkei 225 sofreu ali muito com questões, inclusive, japonesas, aliadas a esse temor recessivo que começou a tomar conta. Esse cenário pintado começou a ter uma probabilidade maior. Só que, em seguida, vários dados foram sendo divulgados. A gente teve a primeira divulgação depois do payroll dos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, que ficaram abaixo do esperado. E nessa semana, a gente teve dados no varejo, que subiram 1% nessa última medição e surpreenderam todas as expectativas. A gente teve também os auxílios de pedido de desemprego que não tiveram uma surpresa negativa para o mercado e outros dados como o índice do Fed de Chicago, do Fed de Nova York, desculpa, do setor industrial, todos eles ali mostrando que a economia dos Estados Unidos, a economia estadunidense talvez não esteja perto de uma recessão. Foi só uma leitura como se tinha até parte do mercado olhado, inclusive eu achei que tinha sido uma leitura um pouco antecipada ali, um pouco atabalhoada do payroll, dando um peso muito grande a algo que tem sazonalidade. Então agora o mercado está realmente vendo que outros dados lidos em conjunto ao payroll estão mostrando ali que a economia não está desaquecendo como se esperava. Pode ser que a gente tenha assim um pouso suave, não o pouso forçado que o payroll acabou indicando. E essa mudança, essa reversão desses temores acabou vindo para a Ásia e trazendo esse sentimento positivo. Porque ontem em Nova York, só para vocês ficarem aqui na mesma página, a Nasdaq subiu mais de 2%. E o S&P e o Dow Jones também subiram mais de 1%. Então, a gente tem um dia muito positivo em Nova York e esses ventos vêm e chegam à Ásia. Então, hoje a gente tem a maioria das bolsas asiáticas aqui no terreno positivo. Coloquei o Xangai Composto, que ficou bem perto do 0 a 0, inclusive, 0,07 de alta. Aqui também refletindo um pouco dos dados da China, os dados da China ainda estão sendo digeridos, a gente tem essa incerteza em relação à possível desaceleração também da economia chinesa. Eu não diria nem desaceleração, mas a frustração da meta de crescimento e cada vez o mercado cobrando mais estímulos por parte do governo chinês para que essa meta seja cumprida. Mas hoje o Xangai Composto ficou no terreno positivo, 0,07% de alta, bem perto da estabilidade. Mas no giro de mercado a gente vai ver como ficou o Nikkei 225 e outros mercados aí respondendo a essa alta da quinta-feira em Nova York. Vamos agora para o Brasilzão, Débora, porque saiu o IBCBR, uma espécie de termômetro, né? Não é a prévia do PIB, né? Mas é um termômetro para a gente conseguir observar a tendência. E é importante explicar para vocês que são 4 pesquisas que acabam fazendo que acabam contando na hora de fazer o cálculo do IBCBR, né? É a pesquisa do comércio, a pesquisa dos serviços, a pesquisa da indústria e o levantamento agrícola, aqueles que a gente sempre mostra para vocês aí quando sai, né? Então, você vê a importância disso e com base nisso eles fazem o cálculo do IBCBR. Quem não sabe fazer esse cálculo, pelo visto, é o mercado financeiro aí que vem errando sistematicamente aí na questão desse IBCBR, porque eles acreditavam aí que ia ter uma alta só de 0,5% aí, então um erro bem crasso aí, e o nosso IBCBR subiu 1,4%. A gente até montou um gráfico aqui para vocês verem, né, que a gente teve essa alta de 1,4% agora. Nesse momento, a gente está aqui em viés de alta desde a nossa última queda, que foi justamente aí no mês de março. Então, a gente teve a queda em março e desde lá a gente começou a subir constantemente, sempre com valores positivos. Daí não é uma tendência, tá, gente? É só um gráfico para mostrar que teve valor positivo em abril, maio e agora em junho, 3 meses consecutivos de alta do IBCBR. A gente está com o setor industrial aquecido, 4% aí de alta, setor de serviço também bem aquecido, 1,7% de alta, uma queda no comércio e até você teve uma resposta aí boa do agro, porque subiu a projeção se a gente for observar em comparação
com o último mês aí, então teve uma leve melhora aí nas projeções. Então isso aí mostra que a economia brasileira vai muito bem, obrigado. A gente está com uma economia aquecida, muito puxado pelo setor urbano, puxado por aumento da renda, as pessoas estão gastando a renda extra delas, comprando bens, utilizando serviços, o desemprego está baixo. Então é isso aí que está acontecendo com a economia brasileira. A economia brasileira no passado foi muito bem por causa do setor agrícola, e o setor de serviços e o setor urbano foi mais tímido nessa recuperação, mas agora, depois de todas essas políticas de crescimento de renda, de aumento do salário mínimo, você tem tudo isso aí ajudando aí a melhorar a economia brasileira, né, Débora? Exatamente. Se o mercado financeiro fosse apostar o quanto ia subir o IBCBR, eles iriam errar, iriam perder. E eu uso esse gancho justamente para puxar o nosso próximo assunto, porque a gente vai falar de bets, vamos falar de aposta. Né? Saíram dados bem até assustadores, eu diria, de um boletim do Banco Itaú, que acaba sendo divulgado todo mês, para tentar medir o impacto e a grandeza ali do setor de apostas e dos gastos do brasileiro com apostas aqui no Brasil. E aí eu quero chamar atenção para alguns pontos, tá? A gente tem outras estimativas que são feitas em relação ao setor de apostas e todas elas apontam um número diferente. E isso vem justamente da falta que a gente tem ali da clareza dos dados em relação a esse mercado que não tem uma regulamentação aqui no Brasil. Ele é solto, são dados muito nebulosos, porque não se tem realmente a grandeza de fato do impacto desse mercado. Mas os dados, as estimativas do Itaú aqui, os dados que o Itaú traz, ele usa a balança de pagamentos para acabar vendo qual que é a saída desse recurso em uma rúbrica que acabou entrando agora numa medição ali apontada pelo Banco Central. Então, como a gente tem uma medição que essa rúbrica mudou recentemente, a gente vê o quão alta fica nesse mês de julho. Então, vamos colocar aqui no gráfico como é que ficaram esses gastos, só para o pessoal aqui de casa entender do que a gente está falando, tá? E aí a gente passa para trazer uma visão aí realmente um pouco mais crítica. Aqui a gente tem o último dado de junho de 2024, em bilhões de reais e em 12 meses, tá? Então a gente está falando de gasto acumulado ou despesas com serviços culturais pessoais e recreativos. Essa que foi a mudança aí até de medição e de metodologia do Banco Central. Então a gente vê que durante os outros anos a gente tem um valor menorzinho, bem pequenininho. Em 2024, em junho, que é quando tem a mudança, e aí talvez consiga se medir essas despesas de uma forma um pouco mais assertiva, a gente vê que salta para 26,6 bilhões de reais. Tá? Então, essas foram as despesas com serviços culturais. A gente tem um outro gráfico aqui para vocês, só para vocês verem essa grandeza, e aí a gente vai ver aí a cascata. As receitas, despesas e o saldo, tá aqui entre as despesas dessa renda secundária e outras transferências, as receitas da renda secundária e outras transferências e as diferenças que estão ali. Tá, então, o saldo, que seria receitas menos despesas, sempre em bilhões de reais acumulados nos últimos 12 meses. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, tá, mais do que esses gráficos que saltam de uma hora para outra, o que já é bastante alarmante, é justamente para o próximo gráfico que a gente tem. Temos o próximo gráfico, você vai ter que explicar aí para o pessoal. Não temos o próximo gráfico. Eu até tinha o próximo gráfico aqui, poderia colocar na tela, mas como é que funciona esse próximo gráfico que deveria estar aqui? Então vamos colocar o painel, que tem esses mesmos dados, mas não de uma forma tão visual e de uma forma tão chocante como a gente teria no gráfico. O valor pago por apostadores em taxas e serviços, tá, foi de 24,1 bilhões. Essa foi a estimativa aí feita pelo Itaú no boletim de macrovisão deles. Adicionalmente, o saldo de prêmios pagos aos apostadores registrou uma entrada líquida de 0,2 bilhão. Então, aqui a gente tem que pegar o quanto os apostadores pagaram, tá? Então, eles gastaram aí 24,1 bilhões. Eles receberam na entrada líquida ali, nessa medição feita pelo Itaú, 0,2 bilhões, então aí é um valor bem pequenininho, inclusive no gráfico, isso que era o mais alarmante. Você tinha uma saída ali, né, uma saída de recurso, vamos pensar, do bolso dos apostadores, de 24,1 bilhões, uma fatia bem fininha, que era praticamente uma linha dessa entrada líquida, que seria o quanto eles receberam
de prêmios, vamos pensar assim, por apostas. E aí você tinha um outro gráfico bem grande ali, que totalizava 23,9 bilhões, que era justamente ali o quanto ficou de resultado líquido, né? Então, de entrada líquida, tirando o que as pessoas gastaram, menos o que elas receberam, ainda dá 23,9 bilhões. Então, a fatia que os apostadores receberam ali é praticamente uma linha no gráfico com duas, vamos pensar, colunas ali muito grandes, tá? Que são os acumulados em 12 meses. Então, a gente tem esses dados, e se a gente pegar aqui, né, esse valor equivalente, para a gente ter uma noção, tá, mas 24 bilhões é quanto aqui pensando no nosso Brasil? Esses 0,2 bilhões é quanto? Esses 23,9 que ainda sobram ali depois que todo mundo recebeu seus prêmios, isso equivale a quanto? Tá? Então, a gente viu que o valor equivale a 0,2% do nosso PIB, tá? 0,3% do consumo total, e aí o que eu acho pior ainda, 1,9%, então quase 2% da massa salarial do brasileiro. Então, a massa salarial, se o brasileiro tem ali os seus rendimentos, né, o que ele recebe de salário, quase 2% desse salário o brasileiro está gastando com aposta esportiva ou apostas de uma forma geral. Então, o brasileiro gasta 2% da sua renda, o que equivale a 0,2% do nosso PIB, né, em apostas esportivas. E num setor ali, que reversão que tem para a sociedade? Eu acho que esse também é um principal ponto. A gente não tem recolhimento em relação a isso ainda. Então, é um dinheiro que sai, vai para o exterior, principalmente. Então, aqui a gente está, inclusive, olhando o balanço de pagamentos justamente por isso, porque é um dinheiro que sai do Brasil e vai para empresas sediadas no exterior, não fica aqui, não deixa nada de bom aqui, não deixa, por exemplo, nenhuma tributação aqui, não gera nenhum emprego aqui, não produz nada. O que produz o dinheiro que circula nas apostas, além de, se a gente pensar os prejuízos de saúde mental, se a gente pensar prejuízos nas famílias mesmo, porque isso gera vício, isso gera buracos ali que podem ser muito difíceis de serem remendados ou tapados ali num curto prazo. Então, além de todos esses fatores psicológicos, além da renda estar saindo do bolso do brasileiro, o que está gerando? Eu só vejo aqui, né, se a gente for pensar, eu não estou nem falando do conflito de interesse que pode ter, sei lá, entre clubes que são patrocinados por esse tipo de empresa, tá? Eu estou falando aqui de questões mais aqui, inclusive econômicas, e se a gente for extrapolar aqui na saúde mental. Mas não traz nada ali de produtivo, não traz nada de geração de valor, de emprego, de recurso que fica aqui no Brasil, só sai, só vai para o exterior. E é uma renda do brasileiro que ele está deixando de gastar em coisas que poderiam circular aqui no Brasil, que poderiam ter um multiplicador aqui no Brasil. Então, não está trazendo nada de bom, por enquanto, aqui para o nosso país, e só está saindo realmente dinheiro do bolso do brasileiro para essas empresas que não se sabe ali nem, né, direito como é que operam, né? Ela tem uma zona muito ali realmente nebulosa. E a gente tem realmente esse buraco aí de 1,9%, que eu acho que de todos, 0,2% do PIB já assusta, mas 1,9% de pensar de massa salarial, para mim assusta ainda mais, porque quando a gente pega recortes, a gente vê que brasileiros, inclusive de menores rendas, acabam gastando nesse tipo de aposta, gastando nesse tipo de atividade, e normalmente com um sonho ali de enriquecimento. Então, tudo isso é vendido, é construído na cabeça da pessoa, e ela começa a gastar ali com esse sonho, com essa possibilidade de enriquecer, gastar a sua renda, que muitas vezes poderia colocar outro tipo, não vou nem entrar nesse mérito, mas poderia colocar outro tipo ali de coisa mais produtiva na casa, mas está sendo colocada para financiar esse sonho que muitas vezes só traz perda, porque se a gente pensar de 24 bilhões, 23,9 ainda ficaram líquidas ali para as casas esportivas, casas de aposta, desculpa, 0,2 bilhões só voltaram. Então, assim, é uma grandeza muito pequena, com base nesse sonho de realmente ganhar ali um montante grande com uma aposta. E aí isso vai mexendo realmente com o psicológico, a pessoa vai entrando numa espiral, talvez, para tentar recuperar, e aí a gente sabe onde vai dar. Mas esses dados são bem alarmantes, porque realmente não são produtivos, não ficam aqui, vão para o exterior, não voltam de nenhuma forma positiva, não reverte em nada.
E aqui a gente não sabe nem se esse número está certo, né? Porque a gente não tem uma, por exemplo, declaração, a gente não tem uma receita realmente medida. Isso é com base em balança de pagamentos, que também tem suas fragilidades. Então o buraco pode ser ainda maior, como pode ser menor, mas pode ser muito maior do que só 24,1 bilhões. Então assim, é assustador. E a gente sabe o quanto isso traz de prejuízos para uma sociedade. Não, sabe qual que é o pior de tudo isso, Débora? É que sabe onde você vai ver alguém falando, mostrando uma pesquisa dessa? Porque saiu num relatório macroeconômico de um banco grande, o Itaú, o maior banco do Brasil. Mas sabe onde que isso vai repercutir? Aqui, só aqui. Por quê? Porque, basicamente, toda a mídia publicitária brasileira está refém dessas casas de apostas esportivas. Então, você não vai ver matérias em grandes jornais, em grandes redes de televisão, porque tudo está na mão desses caras. O futebol inteiro está na mão desses caras, patrocinando o campeonato, patrocinando todos os times. Isso aí é terrível, porque eles sequestraram a pauta de tal jeito, eles já estão pegando 0,22% do PIB, pegando quase 2% da massa salarial. As pessoas que mais sofrem em relação a isso são pessoas de classe C, D e E. E junta isso com essa maçaroca de que hoje todo quanto é coach picareta, tem até um que está bem nas eleições aqui, nas prévias de eleições aqui de São Paulo, vendem esse sonho de enriquecimento rápido e fácil, é isso que acontece. Você vai ver que o cara, ele quer tentar ganhar rapidamente, ele acha que entende muito de futebol, porque todo mundo aqui no Brasil acha que é o Guardiola, que entende mais de futebol do que todo mundo, vai lá e começa a fazer essas apostas. Vai lá e perde dinheiro. Quanta gente você não conhece? Tenho certeza que você não conhece uma pessoa aí que já se ferrou perdendo muito dinheiro e teve que pedir empréstimo, ou mesmo aquela pessoa que joga aqueles dinheiros 5, 10 reais e tal, o quanto que ele já não perdeu de dinheiro lá em relação a isso. Então, você não tem nenhum aviso que isso é perigoso nas propagandas, você não tem nenhum aviso que isso pode levar a vício, você não tem nenhum aviso para jogar com responsabilidade. Basicamente, eles nem falam direito que é um produto destinado para maior de 18 anos, porque tem criança jogando isso, tem adolescente jogando isso. Então, gente, é terrível. Teve até um caso de uma pessoa aí que falou aí outro dia na internet que vendeu o PlayStation dele, PlayStation 4, para apostar num jogo de futebol. Não sei o que aconteceu. Imagina você vender um bem que você joga, um bem muito valioso, um bem que provavelmente é de muito carinho que essa pessoa tem, para tentar virar rico e colocar num jogo de futebol. Isso está acabando com a cabeça das pessoas, está arrebentando a cabeça das pessoas. Você tem que ter uma regulação, você tem que ter alguma maneira aí de controlar isso, porque senão você vai começar a afetar de fato a economia real. Você vai ter gente que não vai gastar dinheiro com bens e vai colocar cada vez mais dinheiro nessas casas de apostas que não geram um emprego, porque é tudo fora do Brasil. Não faz um cassino, não é um cassino que a gente está falando, não é Las Vegas, um hotel, não, é tudo na internet, é tudo online. Então, olha o buraco que a gente se enfiou, a gente deixou essas casas de apostas entrarem aí de uma maneira muito fácil, sem regular. Agora o buraco já está gigante e a gente tem que fazer alguma coisa, Débora. Eu, inclusive, André, fiquei chocada, porque eu estava assistindo ali comerciais, né, momentos do comercial das Olimpíadas, e eu não sabia que um dos campeonatos aqui do Brasil agora tinha um nome de casa de apostas, que agora eu nem lembro qual que é. É a Betano. Betano brasileiro, né? Brasileirão Betano. Eu fiquei chocada, falei, gente, o conflito de interesse que tem nisso, nem entrei nesse mérito, mas que absurdo, e é colocado isso como se fosse ali, né, uma coisa muito legal, muito galera, né, poxa, vou colocar meu dinheiro e vou ganhar, vai dar bom, né, que nem falar na propaganda, mas e todos os outros casos? Dá bom para 0,2 bilhão, mas e os 23,9 bilhões que foram só ganho? Esses todos foram os casos aí que deram errado, né? E isso ninguém aparece na propaganda ali mostrando isso. E realmente só a gente vai falar porque a gente não tem intervalo comercial que vai ser do Brasileirão Betano. Não, a gente aqui, por isso que a gente não tem propaganda, depende tanto de vocês para financiar a gente, que a gente não tem que se vender para casa de aposta aí, e a gente pode falar desse assunto por quase 20 minutos que a gente passou falando desse assunto, né, Débora? Exatamente. Agora a gente vai falar de um outro assunto que
Poderia ter a ver com esse, mas não tem, que são os golpes que os brasileiros têm sofrido aqui no Brasil. Exatamente, né? Vamos colocar a matéria aí para a gente falar sobre isso aí, que quase 6 milhões de brasileiros são alvos de golpes aí financeiros aí. Aquele que você recebe pro WhatsApp, tem o golpe do Correio, tem o golpe do Nubank, tem o golpe da parcela atrasada, né, Débora? Então tem uma série de golpes. Você preparou até um estudo para falar para a gente, né? A gente separou 5 maiores golpes que os brasileiros sofreram aí nesse último ano, né, nessa medição da Datafolha, e aí normalmente ali pesquisas, crimes listados, né, e o top 5 aí dessa pesquisa. Sofreu alguma tentativa de golpe via WhatsApp, mensagem ou ligação, é o primeiro ponto. Então aquele que te liga, né, tenta ali dar um golpe para você por telefone, 26% dos brasileiros já sofreram esse golpe. Suspeitou de preços da internet menores do que os praticados no mercado. Então ali o golpe do produto falso ou da loja que não existe. Né? Até influenciador foi, né, ex-Big Brother, aí está preso justamente por dar golpe de empresa que não existia direito, que não entregava direito, vocês devem saber de quem eu estou falando. Sofreu tentativa de golpe via aplicativo ou a ligação envolvendo transferência ou boleto falso, então 25% dos brasileiros já sofreram esse golpe, então recebe um boleto falso e acaba pagando ali ou no aplicativo ou recebe às vezes até físico, né? Porque o brasileiro, ele tem uma criatividade para renovar os golpes, que até os boletos físicos chegam na sua casa e são golpe. Pagou por um produto que não foi entregue, esse está em quarto lugar com 14% e foi vítima do golpe do Pix ou boleto falso. Aquele que às vezes fala, fiz um Pix errado para sua conta, devolve. Na verdade não tinha Pix errado, você devolve. Então você fica sem o Pix errado e ainda você devolve. Então, esse 11% das pessoas caíram nesse golpe. O golpe da maquininha, o cartão adulterado, também apareceu em 2,6% dos entrevistados, o que representa 4,2 milhões e 482 casos por hora. Tá? Então, não é pouca coisa. A maquininha também, o cartão ali trocado, esse tipo de coisa. Até para ficar atento, né? A gente acaba tendo essas tentativas aí de golpe aqui no Brasil, então a gente tem que ficar muito atento, tem que ficar sempre atento e forte aí, porque vem fortes aí esses golpes também para tentar pegar o brasileiro, e eles estão bem sofisticados. Se a gente for vendo, eles vão se sofisticando ao longo do tempo para parecer realmente uma coisa real. E um brasileiro aí, quanto era 4,6 mil brasileiros caindo em golpe aí, é bastante coisa, tá? Então, a gente tem realmente que ficar atento, e a gente trouxe isso só para chamar atenção mesmo para vocês, se receber uma mensagem ali, uma ligação, ver um boleto que não parece ali ser muito verdadeiro. Normalmente tem coisas num e-mail que você recebe que você consegue perceber, às vezes um errinho ortográfico, às vezes o e-mail que manda parece que é de um banco, mas na hora que você clica não é. Então, para vocês ficarem atentos aí, porque a gente está aí com um número grande de golpes e um número grande de brasileiros aí também sendo afetados por isso. O brasileiro não tem um segundo de descanso, né? Ou fica postando tudo no tigrinho, ou vai lá e fica caindo em golpe de verdade. Meu Deus, está difícil, mas vamos cestar então, Débora? Não vai dar tempo nem de falar aí. A Bolsa Brasileira está subindo? Só para falar aí, está subindo? Está subindo, o petróleo está caindo. Muito aí pelo que eu falei, né? O petróleo subiu muitos dias, agora sofre ajuste. O que pode diminuir essa perda é justamente o dado de poços de petróleo em operação nos Estados Unidos. Nossa bolsa continua subindo, vai na contramão do S&P 500, mas acompanha a Nasdaq, que estava negativa até agora. E aqui a gente vê aquele movimento continuando a acontecer, né? Então a gente tem o Ibovespa subindo, o dólar continua caindo, agora a R$ 5,47, muito na esteira de tudo que eu já falei também essa semana. Então, frustrações daquelas expectativas recessivas, a possibilidade de um corte mais acelerado de juros nos Estados Unidos, que foi o catalisador lá no fim do ano e está sendo de novo. Então, uma série aí de fatores, nossa bolsa muito desvalorizada. A gente continua pelo 9º dia agora consecutivo em alta. Se a gente fechar esse 9º dia, vamos ficar 9 dias positivos, quase o gráfico todo. Amanhã eu mostro para vocês. Amanhã não, segunda-feira, eu mostro para vocês, para a gente ver como é que está essa sequência. Gente, quem não é membro do ICL não consegue ver ou vai para Cuba Eduardo. A gente avisou que não ia ter replay, avisamos, né? Mas a gente ainda está aí com a campanha aí para você virar sócio aí do ICL. Entra aqui no ICL, souicl.com.br, porque só hoje a gente ainda está dando uma promoção, porque muita gente pediu a camiseta lá do Vai para Cuba, e as nossas camisetas aí do ICL
estão com promoção, 25% de desconto somente hoje. Então, gente, vá lá, compra a camiseta do ICL, Só o Conhecimento Liberta aí, com a bandeirinha de Cuba aí, vale muito a pena. E aproveita também e vira membro do ICL aí para você ver o documentário Vai Pra Cuba aí, que vale muito a pena, gente. E reforçando aí que domingo a gente tem aí o documentário do Frei Beto aí, que a gente já preparou inclusive uma grande entrevista com o diretor desse documentário, com o Chico Pinheiro. Então vocês vão ver o documentário aí, é um mini curta, e logo depois o Chico Pinheiro vai falar aí sobre toda a vida, sobre toda a carreira aí desse humanista maravilhoso que é o Frei Beto. Então vamos sextar, Débora? Vamos sextar, e vocês também vão sextar agora com o Rolê ICL na sequência. Sexta-feira é dia de dar rolê, então vocês ficam agora em excelente companhia com o Rolê ICL. E a gente volta na segunda-feira para trazer expectativas, projeções, o que esperar para a semana, o que o mercado está achando dos nossos indicadores macroeconômicos. Será que eles vão ficar mais calmos agora com o abraço do Copom? Vamos descobrir. Um beijão e até segunda-feira. Até mais, gente. Tchau, tchau. Nós aqui do ICL queremos te convidar para assistir a um filme que conta a história de um grande brasileiro. Um brasileiro que dedica a sua vida a uma causa, a causa da ética do Evangelho, em toda a sua radicalidade. E por isso, esse homem foi preso injustamente e depois de sair da prisão, foi fazendo sua pequena revolução neste país, formando lideranças políticas. Este homem é Frei Carlos Alberto Libânio Cristo, conhecido como Frei Beto, autor de 75 livros. Eu estou aqui com Roberto Mader, diretor do documentário que conta aspectos interessantes da vida de Frei Beto. É isso que eu quero fazer. Roberto, vamos convidar esse pessoal a assistir esta primeira parte, porque é uma trilogia. Como é o nome desta? O Humanismo de Frei Beto, mas vem coisa por aí. Vem coisa por aí porque eu estou montando um filme maior que se chama Frei Beto, o Frade Voador. Então, fique de olho aqui no ICL. Eu te convido para assistir conosco o Humanismo de Frei Beto, direção de Roberto Mader.